Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre pagamento em consignação. A gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Se vocês vêm acompanhando aí as aulas do nosso curso, na primeira aula, quando a gente falou dos meios conducentes à exoneração, não sei se vocês estão se recordando, mas quando a gente disse sobre o terceiro, quando a gente mencionou, né, o terceiro interessado no pagamento da dívida, a gente falou, bom, o terceiro interessado ele pode ser utilizado os meios conducentes à exoneração, que no caso em que falamos na outra aula, era quando o credor ele não quer aceitar o pagamento e esse terceiro interessado quer realizar. Hoje a gente vai ver que o pagamento em consignação, né, quando o credor não quer aceitar o pagamento, é apenas uma das hipóteses do rol que o nosso Código Civil traz sobre essa forma de extinção da obrigação. Bom, primeira coisa, é importante a gente lembrar que o nosso Código Civil, ele mesmo traz a definição do que é o pagamento em consignação. E ele diz que é o pagamento realizado mediante depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida. Então, o que acontece? A gente tem essas duas hipóteses de pagamento em consignação. Ou em virtude de um depósito judicial, que como a gente vai ver quando há, por exemplo, um litígio pendente, né, sobre o objeto, sobre quem é o legítimo para receber o pagamento, ou ainda quando você deposita o bem em um estabelecimento bancário e aí você deposita a coisa devida. Ok, então sabemos já o que é o pagamento em consignação e conseguimos rememorar o pagamento em consignação como um meio conducente à exoneração, ou seja, à liberação do devedor. Ele tem efeito, portanto, de extinguir a obrigação. Ok, mas quando eu posso realizar o pagamento em consignação? Quando eu posso realizar esse depósito, tanto judicial ou em estabelecimento bancário, né, depositar coisa devida no estabelecimento bancário? Bom, a gente traz aqui as hipóteses em que há o pagamento em consignação, que são hipóteses trazidas lá pelo nosso Código Civil. Antes de explicar um pouquinho, passar, né, um pouquinho sobre cada uma dessas hipóteses, é importante a gente lembrar que não é apenas o Código Civil que fala, que aborda o tema relativo ao pagamento em consignação, justamente porque uma das possibilidades do pagamento em consignação é o depósito judicial, que é muito utilizado em meios procedimentais, né, em processos litigiosos. E, portanto, também é matéria do Código de Processo Civil. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as regras de direito material, mas nada impede que vocês acompanhem, na verdade, é até bom e melhor que vocês acompanhem em conjunto com o professor de direito processual, para que tenha uma visão mais geral e mais específica sobre cada ponto perpassado aqui pela gente. Ok, mas então, rememorando, quais são as hipóteses do pagamento em consignação? Bom, se o credor ele não puder, ou se ele se recusar a receber o pagamento sem justa causa. Então, se ele não puder, ok, mas pode ser que ele renuncie, né, ou, na verdade não renuncie, mas que ele recuse a receber o pagamento sem que seja indicada a causa para isso. Aplica-se, nesse caso, o pagamento em consignação para liberar o devedor. Se o credor ele não receber a coisa, a coisa nem pedir para que o terceiro o faça. Então, o credor ele não vai receber a coisa e ele também não pede que o terceiro, né, faça isso por ele, em nome dele. Também é uma hipótese de pagamento em consignação. Se o credor ele foi incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente ou reside em lugar incerto, ou é perigoso ou de difícil acesso. Gente, isso é importante. Por quê? A gente também mencionou na aula passada sobre o pagamento realizado a incapaz. A gente disse, olha, quem pode receber o pagamento? O incapaz pode, mas cuidado. O devedor deve provar, né, deve fazer prova de que o objeto da obrigação foi revertido em prol do próprio credor incapaz. Portanto, quando há incapacidade do credor, como bem estipulado aqui nessa hipótese, melhor que se faça o pagamento em consignação para dar menos dor de cabeça para o devedor ter que provar que o objeto da obrigação foi revertido em prol desse credor incapaz. Se houver dúvida sobre quem deve receber o pagamento, isso é muito comum, principalmente se a gente pensar em processos judiciais com seguradoras envolvidas, né? Para quem eu devo pagar o prêmio da seguradora, para quem eu devo indenizar, né? Em caso, por exemplo, de falecimento, né? Seguro de vida, para cônjuge, mas espera aí, tinha uma relação aí, né? Um concubinato com uma outra pessoa, e essa outra pessoa ela também, isso vem sendo muito discutido nos nossos tribunais, são os direitos da concubina. Então, muitas vezes, o objeto desses litígios, né, é justamente para quem, seguradora, para quem eu devo pagar o seguro de vida, a indenização. Eu tenho que pagar para a pessoa X ou para a pessoa Y. Eu tenho que pagar porque senão eu vou estar inadimplente, mas para quem eu pago? Bom, vamos fazer um depósito judicial, e quando se resolver essa lide, né, frente ao juiz, e quando a gente souber quem é a pessoa legítima a receber o pagamento,
o dinheiro vai estar lá no depósito judicial resguardado. Então, olha que interessante, né? A extinção da obrigação, o devedor querendo extinguir a obrigação, mas não sabendo para quem se deve realizar o pagamento, justamente porque houver aí dúvida sobre quem é o legítimo para receber o pagamento. E esse caso que eu digo para vocês da seguradora é um caso real e que acontece inúmeras vezes, só vocês acompanharem a jurisprudência dos tribunais, principalmente de São Paulo. Bom, se pender, litígio sobre o objeto do pagamento. Então, a gente falou sobre litígio sobre para quem se deve pagar, mas também pode haver litígio sobre o objeto do pagamento. E aí, nesse caso, novamente, indica-se o pagamento em consignação. E por fim, pra gente acabar a aula de hoje, o credor ele pode aceitar o depósito, se ele aceitar o depósito, perfeito, extingue-se a obrigação, mas ele pode impugnar o depósito. E aí vem algumas regrinhas sobre isso. Caso não seja tomada nenhuma das medidas descritas, ou seja, caso ele não aceite nem faça a impugnação do depósito, o devedor poderá levantar o valor realizado dos pagamentos, né, que circundam aí o próprio depósito judicial. Se a obrigação ela demandar uma escolha, né, de coisa, ou seja, qual vai ser o pagamento? Tem que escolher a coisa indeterminada. Ok, essa coisa, caso a escolha da coisa, caso dependa ao credor, ele deverá ser citado para indicar qual coisa deverá ser depositada, ou seja, qual coisa deverá ser objeto do pagamento em consignação. Por fim, se o depósito for julgado procedente, as despesas relativas, né, ao depósito da coisa deverão ocorrer à conta do credor. E no caso contrário, caso o depósito judicial seja julgado improcedente, todos esses custos relativos ao depósito judicial ou ao depósito da coisa em instituição bancária correrão à conta do devedor. A regra é quem tinha razão. Não, o devedor tinha razão em consignar o pagamento, justamente porque o depósito foi deferido. O depósito foi julgado procedente. E aí, nesse caso, os custos correrão à conta do credor. Caso contrário, as custas correrão à conta do devedor, ou seja, se o depósito for julgado improcedente. E, por fim, exoneração de obrigação litigiosa, né? É uma forma, portanto, de se eximir da obrigação mediante o depósito. Se tiver consciência do litígio e efetuar o pagamento a qualquer um dos credores, assume o risco. Então, o que está querendo dizer esse artigo? Bom, se a gente tiver, se o devedor ele tem consciência de que há um litígio pendente sobre a coisa, se ele efetuar o pagamento a qualquer um dos credores, ele sabe que corre o risco dele ter realizado o pagamento a credor errado, e por isso ele pode realizar o pagamento 2 vezes. Então, essa regra é importante. Logo, para se exonerar, para o devedor se exonerar de obrigação litigiosa, não se paga para um ou para outro devedor. Faça-se o depósito judicial ou o depósito em instituição bancária, ou seja, o pagamento em consignação, justamente para não ter o perigo de assumir os riscos de ter realizado o pagamento para o devedor errado. Pessoal, por hoje é só. Muito obrigada.